o livro de Deuteronômio, né? Estamos aqui para fazer a leitura do capítulo de número 6. Eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção, porque tem uma coisa muito interessante nesse capítulo. Nós já estamos no capítulo 7, na leitura deste dia, e a lição que temos a aprender, que é muito importante para a vida, do qual Moisés, ele é o intitulado escritor deste capítulo, exceto o capítulo 34, que é o capítulo que fala da sua morte. Outra pessoa que escreveu aquela parte, né, porque ele não poderia escrever a sua própria morte, mas ele alguém mencionando aqui, que nós vamos ver quem foi que escreveu, e vai mostrar para nós que Moisés tinha um cuidado muito grande com a obra de Deus, e ele tinha um cuidado principalmente com a espiritualidade do povo. O povo precisava das coisas materiais e procurava ele, e muitas das coisas que foram feitas através de Moisés, Deus a executou e fazendo coisas extraordinárias. E nesse livro de Deuteronômio é um livro das leis, que também é um livro do relato das coisas que Deus fez na vida do povo de Israel, as grandes bonanças, as grandes bênçãos, quão grande o amor de Deus era para com este povo, que ele separou e escolheu no meio de tantos povos. Deus escolheu um povo especial aqui, e ele fez realmente Israel. Porque nós sabemos que a história de Israel se dá na pessoa de Jacó, né? Jacó vai ter o seu nome mudado para Israel, e esse Jacó vai virar essa nação, porque também tem a promessa que Deus prometeu para os seus pais, né? Abraão, Isaac e Jacó, que está debaixo dessa promessa. E aí, Deuteronômio é esse livro que Moisés descreve com tanta sabedoria, mostrando para o povo o quão era importante eles não esquecer dos seus grandes benefícios, dos benefícios que Deus fez para ele. Querido, antes de fazer essa leitura, nós podemos pensar que ela é muito atual para nós. Toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Ela é santa. A palavra de Deus, quando nós estamos no Novo Testamento, ela é uma sombra do Novo Testamento. Ou seja, sem o Antigo Testamento não tem o Novo. E por isso tem o Novo, porque tem o Antigo. Entendeu? E Deus vai fazer essa aliança conosco partindo deste princípio. E você sabe qual é a maior da lei? Sabe qual é o melhor da lei para com Deus? A obediência. E agora vamos lá. No capítulo 6, versículo 1, nós vamos ler alguns textos a mais aqui. Eu gostaria que você acompanhasse aí. Diz assim, ó: este, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que Deus mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesse na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teus filhos e os filhos de teus filhos, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta para os guardar, para que bem te suceda e muito te multipliques.
como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificastes, a casa cheia de todo bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavastes, e vinhas de olivais que tu não plantastes, e quando comeres te fartares. Guarda-te de que não te esqueça do Senhor, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás, pois não seguireis outros deuses, ou os deuses dos povos que houver à roda de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus, nosso Deus, vosso Deus, como o tentastes em Massá. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e os seus estatutos que te tenho mandado, e farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, sobre a qual o Senhor jurou a teus pais, para que lances fora todo o teu inimigo de diante de ti, como o Senhor te tinha dito. Quando teus filhos te perguntarem pelo caminho diante, dizendo: quais são os testemunhos, estatutos e juízos do Senhor nosso Deus, que o nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teus filhos: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, e o Senhor fez sinais grandes e penosas maravilhas no Egito, a Faraó e a toda a sua casa, e aos nossos olhos, e dali nos tirou, e para nos levar e nos dar terra que juraste aos nossos pais. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos esses estatutos, para temermos ao Senhor nosso Deus, e para
nosso perpétuo bem, para nos guardar a vida, como no dia de hoje, e será para nós justiça, quando tivermos cuidado de fazer todo o mandamento perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Eu fiz questão de ler todo esse capítulo, porque por si só ele já fala, ele já nos chama aos cuidados que devemos ter para com a palavra de Deus, para com o nosso Deus, para com o Eterno, o Todo-Poderoso. Querido, nós somos frutos, porque o pecado entrou no mundo e o povo se distanciou, mas esse é o caminho. Deus deixou o povo no Egito sendo guiado, cativos pelo próprio Egito por 430 anos. Deus não falava com aquele povo porque o pecado tinha tomado conta, de certa forma, nós sabemos disso, mas eles continuamente estavam servindo a deuses do Egito, vivendo de tal maneira no Egito. E nós vamos entender que Deus, Moisés vai dizer isso, de que Deus ouviu o clamor daquele povo. Eles vieram, voltaram a clamar pelo sofrimento que eles haviam passado e o que eles estavam passando ali na sua época. Era muito sofrimento. Diz as Escrituras, diz a palavra de Deus, que a vida dele, em Êxodo, vai dizer que eles viviam no lagar, pisando, malhando sobre cebola, sobre uva, sobre cana. Tudo que eles faziam lá era sofrimento. Eles trabalhavam incessantemente para comer cebola, para ter o cominho, para ter a sua comida, somente para isso. Eles não tinham mais alegria, não tinham mais felicidade, e até que há um tempo eles voltaram para si e começaram a clamar a Deus por um livramento. E diz a palavra de Deus que Deus ouviu o seu povo no deserto. E aí então ele vai fazer esse processo de libertação, no qual Moisés está citando em todos esses textos de Deuteronômio, que você começa a ler no capítulo 1, você vê quanto Deus fez por meio daquele povo. E ele vai tirar esse povo do deserto, do Egito, e vai levar para o deserto. Ele vai fazer tremendas coisas no meio do povo de Israel. Ele vai fazer tremendas coisas aos olhos do povo de Israel, como diz o texto, que eles viram. Por isso, esse texto, Moisés descreve dizendo que era para ensinar aos seus filhos, ensinar aos seus filhos e os filhos dos seus filhos, possessivamente, constantemente. Porque a verdade é que teria que ser lembrado, e é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos mencionando essa grandeza do Todo-Poderoso, esse livramento, porque o Senhor colocou no meu coração de nós fazermos a leitura de Deuteronômio intercalado com o livro de Mateus. E olha só que coisa interessante, se você pegar e ver o livro de Mateus, ela tem uma relação muito forte, porque o Mateus, ele é chamado pelo Senhor para escrever o livro de Mateus, que é o livro sinótico. Ele é chamado para escrever, mas esse livro é endereçado para os israelitas mesmo, para o povo de Israel. Ele é interessado para ele vai fazer justamente isso. Ele vai relacionar aquele período em que Jesus estava ali com realmente os fatos dos quais Moisés, ele vai citar muitas vezes
o texto de Deuteronômio. Inclusive, se você notou, uma fala aqui em que Moisés cita, Jesus, quando ele é levado para o deserto pelo Satanás, a Bíblia diz que ele usou um texto que estava aqui em Deuteronômio, que nem só de pão homem viverá. E não devemos tentar Deus. Jesus usou os textos aqui para que fossem recordados, para que os judeus, porque os judeus sabiam, é como o irmão, nós estamos aqui, nós somos cristãos, nós temos temor de Deus, fazemos leitura constante da palavra de Deus, e aí você está lá no seu trabalho, aí vem um sujeitinho querendo um dinheiro emprestado, e ele fala: ô meu irmão, eu preciso da tua ajuda aí, porque, como diz lá na Bíblia, né, nós devemos ajudar um outro. Está escrito lá no livro de Apocalipse. Aí ele cita uma coisa qualquer lá, mas você sabe que não está escrito que devemos ajudar o outro em Apocalipse. E aí você olha e fala: esse cara é mentiroso, esse cara está usando a Bíblia para querer me enganar, para eu dar o dinheiro para ele não me pagar. Você está entendendo o que eu quero dizer? É assim que Mateus estava relacionando o texto, porque se ele falasse para o Israel como esse sujeito que chega até nós, o povo de Israel sabia que ele não era aquilo que estava escrito. Mas Mateus vai usar o texto e enfatizar: olha, como lá no livro de Deuteronômio, como lá no livro de Levítico, como lá em Êxodo, está escrito, e essa palavra está dizendo do Senhor Jesus. Olha que Jesus é da linhagem de Judá, Jesus é da tribo de Judá, ele é filho de Davi, e os judeus sabiam disso, e era essa a expressão, eles esperavam o Messias, e precisavam que se fizesse relação, e é isso, Mateus faz relação com o Antigo Testamento, e principalmente com Deuteronômio. Ele vai citar muitas vezes os textos aqui, para que então os judeus pudessem compreender de fato que o Messias era o próprio Cristo, que Cristo era aquele de quem as escrituras que os judeus liam, que era a Torá, então eles soubessem que ele era aquele do qual era falado, né? E Jesus também utilizou nesse texto, ele vai falar isso, Mateus vai dizer isso. Eu dei essa avançada aqui para mostrar essa relação, porque Mateus vai citar o dia em que Jesus está lá na sinagoga e ele recebe um livro, um rolo, para poder falar. E o que ele fala? Quando ele abre a Bíblia, diz a Bíblia que ele abre no livro de Isaías 53, não é isso? Ele vai falar porque o Filho se nos deu, né? Vai falar que ele levou sobre si todas as suas dores, ele vai falar que ele não tinha formosura, ele vai contar aquela passagem que o profeta Isaías relacionou da pessoa de Jesus. Jesus mesmo vai fazer isso, e Mateus faz questão de pontuar isso. Para quê? Para que eles entendessem que o próprio Jesus, ele era o Messias verdadeiro, que o próprio Isaías disse, que o próprio Moisés citou, que cada um dos profetas falaram, todos os profetas falaram da vinda do Senhor Jesus, e eles esperavam isso, porém não acreditaram, muitos não acreditaram naquele período, né? Mas nós sabemos que a palavra chegou até nós porque a mensagem foi pregada, a palavra de Deus foi dita, muitos creram, e aí nós somos agraciados com essas escrituras, e o Senhor, ele tem cuidado pela pessoa de Moisés de nos trazer esse relato, de nos dar significado ao temor de Deus. É importante que nós tenhamos temor de Deus, que nós reconhecemos as coisas
tremenda e gloriosa que Deus fez para o seu povo e não deixa de ser o mesmo para nós hoje. Nós somos melhores e mais agraciados do que o povo que viveu no deserto, do que o povo que viveu no Egito, porque nós alcançamos a graça por meio do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando ele chamou um dos seus discípulos, Natanael, ele disse assim: porque me viste e creste, maior e bem-aventurado, melhor e bem-aventurados serão aqueles que não me viram e creram. Coisa gloriosa. Então nós somos bem-aventurados porque nós não vimos o Senhor na nossa época, nós não vimos Ele em carne, Ele encarnado do ser humano, viveu entre nós, não, mas nós cremos nessa promessa, então nós somos bem-aventurados, e o Senhor nos chama para que nós tenhamos temor. A palavra de Deus, ela nos orienta a observar os estatutos de Deus. Nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Nós devemos amar a Deus independente de qualquer circunstância. Irmão, se chover para baixo, se chover para cima, ao contrário, se chover de cima para baixo, se chover de baixo para cima, do jeito que chover, não importa, Ele é Deus. Se vir de lado, Ele é Deus, se vir do outro, Ele é Deus. Se alguém peca, Ele continua sendo Deus. Se alguém vai à profundeza, Ele continua sendo Deus. Ele não muda, Ele não falha. A nossa fé não pode ser desvanecida, e nós devemos obedecê-lo com todo o nosso coração. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder, de todo o teu entendimento. Estas palavras que hoje te ordeno, então amarás ao Senhor de todo o coração. Moisés estava preocupado com o livro de Deuteronômio a relatar para aqueles abençoados homens que o Senhor separou, escolheu, com este propósito de mostrar a grandeza de Deus de geração a geração, de tempos em tempos, de pai para filho, de filho para filhos e assim sucessivamente. Era isso, esse era o propósito. Eu quero ler aqui para vocês uma preliminar. Diz assim, o título de Deuteronômio vem da Septuaginta, que significa segunda lei. O livro consiste na mensagem de despedida de Moisés, nas quais ele sumariou, ele mostrou o renovo e renovou o concerto entre Deus e Israel. Moisés sabia que ele não iria entrar na Terra Santa por causa do pecado do próprio povo, porque o povo andando, ele era obstinado, andando no meio do deserto, depois de ver tanta grandeza de Deus, tanta glória de Deus, esse povo vai voltar-se para a mentalidade que eles tiveram no Egito. Querido, pense bem, o Egito hoje é o pecado. O Egito é o pecado. O Senhor Jesus nos tirou do Egito, do pecado. Então nós não devemos ter mais desejo de voltar para as coisas do Egito. Está entendendo? Nós não devemos voltar mais para as coisas do pecado. Nosso coração, nossa alma, nosso entendimento deve ser apropriado em servir ao Senhor de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso interior. Por quê? Porque grandes coisas Ele fez por nós. E Moisés, vendo aquele povo obstinado, porque ele era, diz a palavra de Deus que ele era o mais manso da terra. Moisés era o mais manso da terra, e era para ser, porque aquele povo era terrível. Qualquer coisinha, ele sentisse sede, estava cansado,
Você sabia que eles ficaram 40 anos no deserto e o sapato não cresceu, a roupa esticou, sabe, não perderam nada. Deus fez, olha que coisa extraordinária, caminhar tanto tempo no deserto e a sua roupa não deixar de servir. Tremendo. E agora, eles tinham sede. Ah, Moisés, nós vamos morrer aqui nesse deserto de sede? Por que nós não morremos lá no Egito? Por que nós não se deixamos nós lá? Vamos falar igual um carioca, né? Por que tu não deixaste nós lá morrer no deserto? Porque lá, na verdade, tinha cebola para nós comer e tinha água para nós beber. Malvadeza, ou quanta coisa tremenda ele viu Deus fazer. Por que era uma água para eles? Deus poderia até deixar eles sem sede, né? Viver, eu penso que eles viveram muito tempo, porque no deserto a água era escassa, mas Deus abria poço, mostrava as águas do deserto para eles. Você vai ver que nós acabamos de ler que a terra de Canaã que Deus deu para ele, tinha poço que eles não cavaram, tinha plantação que eles não semearam. Tudo que eles tinham lá na terra de Canaã, eles não tinham produzido nada, só reclamaram, só lamuriaram. Agora, Moisés vai entrar na mente desse povo pecador. Tudo que eles pediam, ele ia até o Senhor e subia no monte e via. E teve um momento que Deus chamou ele, ficou 40 dias lá e 40 noites lá 40 dias lá no monte do Sinai. E quando ele vai voltar, o povo achou que ele não vinha mais, começou a fazer desenho de ouro. O Araão, o próprio irmão, que era o segundo dele, vai atender ao povo e vai criar o bezerro. Olha aqui, mente, né? Bom, mas é de fato que nós fazemos a mesma coisa hoje. Qualquer dificuldade que vem sobre nós, qualquer situação degradante, até mesmo se nós prosperarmos muito, o ser humano, se nós prosperarmos um tanto mais, a nossa busca ao Senhor deve nos para valer. Porque a gente busca mais a Deus quando a gente está necessitado, né? Coisa tremenda, né? Por que a gente busca mais quando a gente quebra a perna, quando a gente torce o pescoço, tem uma doença, tem uma dor? Ai, eu não estou bem, agora Jesus me cura. Mas depois que cura, eu tenho que ir para lá, eu vou para cá, não vai dar, está dando tempo. Faz tudo isso. Bezerros. A gente idolatra algumas coisas mais do que a palavra de Deus, muitas coisas. A gente idolatra o nosso carro que conquistamos, o nosso suor, e é digno, né? Que você conquiste, não é digno que você adore, né? Então, nossa casa, nossa família, porque Jesus vai dizer que se você não deixar, não renunciar, pai, mãe, uma família, mãe, filho, qualquer um, tudo, por amor dele, não é digno dele. É pesado, né? Mas é verdade. E nós fazemos isso? Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós e perdoa a nossa fraqueza. Mas nós não estamos diferentes, porque nós olhamos para aquele povo lá, porque quando eles tinham fome, reclamavam. E quando é que nós sentimos, quando é que nós reclamamos? Se na nossa casa não tiver comida na panela, nós viramos um demônio. Não tiver comida lá no armário, na despensa, não tiver nada, meu Deus, que vida é essa? Que situação é essa? Estou passando fome. A gente não aceita provação. Mas amém. O fato é que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma,
buscar ao Senhor, insistir em conhecer ao Senhor, em viver o propósito de Deus para a nossa vida. Deus tem um propósito para a nossa vida, é estarmos debaixo da sua graça e misericórdia, estamos debaixo da sua direção. Então eu chamo os irmãos para este caminho. Não desista, saiba que o Senhor tem muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Buscar ao Senhor e reconhecer as coisas que Ele fez por nós, muito mais do que quaisquer coisa, qualquer provação, privação da nossa vida. Então, quando você sentir necessidade de alguma coisa, o Pai está lá. Ele abre as portas do céu. Eu estava dizendo que Moisés, ele foi contaminado, porque teve uma hora que ele pedia água, já ia deixando passar isso, o povo pediu água, e lamuriaram tanto por falta da água, e Moisés intercedeu por aquele povo, e foi até mesmo a Deus e falou: eles estão com sede, nós estamos no deserto, esse povo não vai morrer. Deus teve uma hora, a ousadia era tanta, Moisés se envolveu tanto com aquele povo, que ele chegou a dizer: Senhor, Deus falou que ia acabar com todo mundo, né? Deus falou: vou acabar com tudo isso daí, esse povo obstinado, esse povo terrível, não reconhece nada. Aí ele falou: vou acabar com Moisés. Falou: Senhor, tu tiraste ele do Egito para matar aqui no deserto? Então tira o meu nome do livro da vida. Olha a ousadia dele, o quanto ele estava envolvido com a fé e o amor daquele povo, quanto ele estava envolvido com aquele povo que Deus tirou do Egito, e Deus obedeceu. Só que ele, na hora de tirar a água, ele bateu na rocha, ele feriu a rocha, ele sabia que a rocha era Cristo. Então Deus olhou para ele e falou: meu nego, tudo bem, seu nome está escrito, vai continuar escrito, mas você não vai participar com... Olha, sobe aqui, sobe aqui comigo, Moisés. Olha daqui para lá, Moisés. Está vendo? Aquela cidade ali é de vocês, que eu prometi. Está vendo? Olha a beleza, olha a grandeza, olha tudo lá. Mas você não vai entrar. Você vai ter que escolher, vai ter que colocar outro para seguir e levar o meu povo até lá. Seu nome não vai sair do livro da vida, porque a Bíblia diz que numa transfiguração, Mateus vai dizer, ele está lá no monte que Jesus vai orar, aparece Moisés e Elias para ele e fala com ele. Eles têm, Jesus transfigura, né? Os apóstolos veem a transfiguração de Jesus um corpo de glória, aleluia. Jesus amado, aquela luz brilhante, e aqueles três conversando ali, como glorioso, aleluia, que tremendo. Deus falando com ele, e Moisés ali estava lá, mas ele não entrou naquela Canaã, não. Mas Deus permaneceu com o nome dele escrito no livro da vida. Querido, é glorioso. Por isso que eu falo, se você está lendo o Deuteronômio, leia também junto o livro de Mateus, você vai ver essa relação em que Deus está fazendo aqui. É tremendo, é glorioso, é muito lindo. E essa abertura, a sua mente vai começar a entender mais, a unção do Espírito Santo vai ser derramada. Você vai começar a entender isso. Eu gostaria de comentar muito mais com os irmãos, e a ideia de hoje aqui é propor aos irmãos a ansiedade, é propor aos irmãos o desejo, a vontade de buscá-lo mais e mais incessantemente, entendeu? É isso. Desista não, de jeito nenhum, amém? Vamos orar. Querido Jesus, obrigado, Senhor, porque Tu és tremendo, Senhor. O Senhor tem um amor tão grande por cada um dos Teus filhos, pela Tua igreja, pelo Teu povo.
Oh, Senhor, eu sei que tu tem muito para cada um dos teus filhos, eu sei que tu tem muito mais, Senhor. Então, oh Deus, renova as forças, renova, Senhor, restaura a comunhão, Senhor, restaura a nossa fé, restaura, Senhor, o nosso relacionamento contigo, Senhor. Nos comove para voltarmos a Ti, o Senhor, em oração. O Senhor nos propõe, ó Deus, a madrugada, o dia, a manhã, a tarde, todo o tempo, os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa mente esteja sempre, Senhor, voltada para Ti. Oh, aleluia. Nos perdoa, Senhor. Eu sei que o Senhor nos perdoa, Senhor, e o Senhor nos quer junto de Ti. Não deixa-nos caminhar por caminhos errantes, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Quem crê, diga um amém. 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 Louvado seja Deus. Olha nesse carro. Oi? Não. Hoje ou amanhã. Tira o dedo aí, cara. Empolgado, hein?